e poder estar aqui também ministrando a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, a Bíblia, em Marcos capítulo 6, versos 34 em diante. Eu tenho uma palavra, meus irmãos, para estar liberando aqui nessa noite. Eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro ao seu coração e Deus vai falar com você. A última vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre o discurso de Jesus, a pregação de Jesus após ele multiplicar os pães e os peixes. Mas enquanto meditava em que palavra eu traria para este domingo, aquela palavra ainda estava muito forte no meu coração e eu sabia que ainda tinha mais coisas para liberar. Então eu quis dar alguns passos para trás e ministrar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos capítulo 6, versículos 34 ao 44. Eu creio que Deus tem muito a falar conosco nessa noite. Debaixo do tema, meus irmãos, Jesus, o único que pode nos satisfazer plenamente. Jesus é aquele quem dá razão para a nossa vida, sentido para a nossa existência. Sem Ele não vale a pena existir, meus irmãos. Sem Ele nós simplesmente existimos, mas com Ele nós verdadeiramente vivemos. Vivemos essa vida em abundância que Ele prometeu para os seus discípulos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que nós vamos ler então esses 10 versículos. Amém? Marcos capítulo 6, versos 34 em diante. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Vamos ter um momento de oração ao nosso Deus. Querido Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Palavra que é rica, Pai, de conhecimento, de revelação. E nós estamos aqui, Pai, dispostos, ansiando por ouvir a Tua voz. Nós clamamos hoje aqui, Pai, para que o Senhor fale conosco, Pai. Nossos ouvidos anseiam por Ti ouvir, Pai. Quando a Tua voz, Pai, é proclamada, Pai, ela ecoa sobre os nossos corações. Ah, Deus, a nossa vida é estremecida pelo poder da Tua palavra. Quando a Tua voz, Pai, ecoa sobre os nossos ouvidos, nós somos revestidos de temor, e nós estamos hoje aqui, Pai, esperançosos por ouvir a Tua doce voz. Fala conosco, Pai. Fala conosco hoje aqui, nós seremos transformados. Fala conosco hoje aqui e a nossa vida será mudada. Ah, Pai, porque onde o Senhor entra, Pai, tudo é transformado. O mal bate em retirada. Nós pedimos, nós clamamos. Fala conosco hoje aqui, Pai, crendo na Tua promessa, Pai, de que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor está aqui e irá falar com a Tua igreja. Amém e amém. Glórias a Deus, irmãos. Palavra rica essa aqui que nós acabamos de ler.
E nós vamos meditar nela debaixo desse tema: Jesus, o único que pode nos satisfazer plenamente. E eu coloco essa palavra satisfação logo no título da mensagem, porque é o tema central aqui. Essa palavra satisfação, ela vem aqui no texto, no versículo 42, quando diz que todos comeram e se fartaram. A palavra grega ali para se fartaram é a palavra chortazo, que é justamente essa palavra que significa plenamente satisfeito. Essa palavra, nos tempos de Jesus, ela era empregada dentro do contexto rural. Ela era usada para se referir ao gado. Depois de ele comer, ele se aparentava de uma forma que ele estava plenamente satisfeito. E para ilustrar isso, eu tenho um exemplo lá em casa, porque eu tenho um bezerrinho lá em casa, de 6 meses. E quando ele está com fome, meus irmãos, ele começa a chorar, ele começa a espernear, ele começa a fazer manha. Mas depois que ele mama, depois que ele é alimentado, nós conseguimos ver na reação dele, nos olhos dele, no sorriso dele, que ele está plenamente satisfeito. Sabe, a nossa vida é assim, meus irmãos. Longe de Cristo nós estamos esperneando, nós estamos chorando, nós estamos desesperados, buscando algo que nos traga satisfação. Mas em Cristo há essa satisfação plena. E o que eu quero te dizer é que Jesus, ele deseja te satisfazer. Jesus, ele quer ir ao teu encontro para dar sentido à tua vida. Eu li um livro do John Piper que eu nunca me esqueço de uma frase. O nome do livro é A Teologia da Felicidade. Eu acho que é isso o nome do livro. E ele tem uma frase nesse livro que ele diz o seguinte: nós glorificamos mais a Deus quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Porque quando a gente vive uma vida sem estar realmente satisfeito em Deus, a nossa vida não ecoa isso que Deus planejou para a nossa vida. Nós não somos uma referência para o mundo do que a Bíblia diz, porque nós não estamos ainda satisfeitos. Falta-nos, portanto, essa experiência de encontrar em Jesus a satisfação plena. E o que eu quero ministrar hoje aqui é que Deus deseja ter esse encontro com você. Deus deseja te dar esta experiência, meu irmão, de estar plenamente feliz nele. Amém? E é isso que o evangelista Marcos também quer fazer aqui. Marcos, ele tem essa visão. Ele sabe que o ser humano, ele é carnal e ele tem esse vazio existencial. Ele está sempre em busca de algo que lhe dê sentido, algo que lhe dê satisfação. O ser humano é isso, desde o Éden. Quando o ser humano caiu, pecou, algo ficou faltando no ser humano. E isso que ficou faltando é a presença de Jesus. É por isso que o homem fica desesperado. E Marcos tem isso em mente. E ele sabe que o que vai determinar se esse homem será de fato feliz, satisfeito, é aonde ele vai buscar satisfação, no mundo ou em Deus. E ele tem isso em mente quando ele escreve aqui o capítulo 6. Porque ele faz um contraste, meus irmãos, entre duas festas aqui no capítulo 6. A festa do mundo e a festa de Deus. Ele quer que a gente pare e pense em que festa nós estamos. Porque quando nós começamos a ler o capítulo 6, nós vemos que o evangelista Marcos começa a relatar acerca de uma festa conduzida por Herodes Antipas. Essa é a primeira festa. Ela foi conduzida por Herodes Antipas. A segunda festa, conforme nós lemos aqui, ela foi conduzida por Jesus. Quando nós lemos, nós vemos que na primeira festa, quem estava presente era a elite, eram os nobres da Galileia. Mas quando nós olhamos para a segunda festa, nós vemos que quem está com Jesus são os pobres, são os necessitados. Na primeira festa, meus irmãos, quem preparou a comida foram chefes requintados. Mas na segunda festa, a comida ela foi multiplicada milagrosamente pelas mãos do Senhor Jesus.
Na primeira festa, o entretenimento foi a dança sensual de Herodias. Na segunda festa, o que prevaleceu, o item principal da agenda, era a pregação do nosso Senhor Jesus. O desfecho da primeira festa, meus irmãos, foi a execução cruel de João Batista, que teve a sua cabeça degolada e colocada sobre uma bandeja para atender os anseios malignos dessa gente pecaminosa. Mas na segunda festa, o que prevaleceu foi a compaixão de Jesus pelas suas ovelhas. Queridos irmãos, em que festa nós estamos buscando satisfação? Na festa do mundo ou na festa de Deus? Aonde nós estamos buscando a nossa alegria? É na presença do Senhor Jesus? Ou nós estamos procurando satisfação, alegria no pecado, nas coisas mundanas, nas falsas promessas e ilusões do diabo? É isso que vai determinar se nós somos felizes ou não. É aonde nós vamos buscar a felicidade. Se a gente procurar a felicidade no mundo, nós vamos correr e só vamos estar cansados, sobrecarregados, aflitos, machucados. Mas se nós formos hoje até Jesus, Ele nos dá o pão do céu, que nos dá a alegria verdadeira, irmãos. Tem duas festas, mas apenas uma delas dá a nós a alegria verdadeira. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, irmãos. É um texto que também fala de duas festas. É um texto que também nos apresenta duas festas. Olha só. Olha o contraste que o salmista faz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Existem duas festas, irmãos. Estar no meio dos escarnecedores, estar satisfazendo os desejos do nosso coração. E tem a festa que é encontrar prazer nas coisas de Deus. Como pregador aqui nessa noite, eu quero te indicar a procurar o teu sentido, a tua alegria em Jesus, porque nele você a encontrará. Em Jesus tem a alegria verdadeira. Amém? É isso que esse texto tem a nos dizer. O primeiro ponto que eu quero ministrar hoje aqui então, é que Jesus é o pastor que supre as suas ovelhas. Volte seus olhos para o versículo 34 de Marcos capítulo 6. Jesus é o pastor que supre suas ovelhas. Olha só, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que tremendo o que está acontecendo aqui, irmãos. Jesus, conforme nós vimos agora, ele tinha acabado de perder o seu primo João Batista, que na festa mundana teve a sua cabeça degolada. O que Jesus então quer fazer? Jesus, ele quer ir para um lugar deserto, para ter um tempo para si, um tempo para orar, um tempo para descansar, um tempo para viver o seu luto. Mas o que acontece, irmãos? Jesus, ao ir para um lugar deserto, uma multidão de pessoas foram atrás de Jesus, porque essas pessoas estavam com fome de ouvir a voz de Deus. E o que Jesus faz diante dessas circunstâncias? Ele enxuta essas pessoas, ele diz: sai para lá, que agora o tempo é meu, que agora sou eu quem preciso pôr a minha cabeça no lugar, que agora é o meu tempo de descanso, sai para lá, o momento é meu. Não. O nosso Senhor Jesus, ele vê aquelas pessoas e ao invés de ele se compadecer de si mesmo, ele se compadece daquelas pessoas. Ele olha para elas e ele se compadece porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Então aqui já vem a crítica para os líderes religiosos ali daquela época, que não estavam satisfazendo os anseios daquelas ovelhas.
A pregação daquela época era uma pregação legalista, só falava da lei, só acrescentava mandamentos, e não ofereciam o evangelho verdadeiro que traz transformação. Não falavam sobre o Messias, sobre o poder de salvação que o Messias viria trazer. Então aquelas ovelhas estão cansadas, estão aflitas, estão machucadas. São como ovelhas que não têm pastor. Mas em contraste com os falsos líderes religiosos, Jesus, ele é o bom pastor. E eu quero que você preste atenção nisso aqui. Porque o Salmo 23, versículo 1 e 2, nos diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva às águas tranquilas. E quando nós vamos ler, meus irmãos, o versículo 39, nós vemos intencionalmente que está escrito ali, que Jesus os fez assentar sobre a relva verde. Jesus é esse que nos leva, meus irmãos, aos pastos verdejantes. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o pastor quem satisfaz as suas ovelhas. Oh, meu irmão, o que eu quero dizer hoje aqui é que o Senhor Jesus, Ele olha para a tua vida, Ele sonda o teu coração, Ele conhece a tua história, Ele sabe das tuas feridas, do teu sofrimento, e Ele se compadece de você. Ah, lá do céu o Senhor não quer jogar um raio para te fulminar, para te destruir. Ele quer que o amor dele te alcance. Ele quer que você abra o coração e o receba como Senhor e Salvador, e encontre nele o descanso, a alegria verdadeira. Em Jesus, Ele se compadece de você. Ele quer que você tenha um encontro com este amor que Ele está ofertando hoje aqui. Jesus é o pastor que se compadece das suas ovelhas. Jesus olha para você hoje aqui com um olhar terno, sereno, querendo te alcançar, querendo que você tenha essa experiência de amor, de graça com Jesus. Mas a parte dele Ele está fazendo, Ele está ofertando este amor, Ele está te enlaçando, sabe, com cordas de amor. Mas você precisa responder a Ele com fé hoje. Você precisa tocar nesta mão que se estende do céu na tua direção. Ele está ofertando amor e graça hoje aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30 mostra esse convite de Jesus para nós, para todos nós. Todo dia é um dia de ter um encontro com a graça e com o amor de Jesus. Esse convite é para todos nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está disposto a responder a este convite hoje e desfrutar desse Deus que é manso, que é humilde, que quer trazer descanso e refrigério para a tua alma? Diga sim para Jesus hoje, meu irmão. Então Jesus, Ele é esse que se compadece de nós. Mas Ele faz mais do que isso. Jesus, Ele supre as necessidades daquela multidão. Ele não apenas se compadece, mas Ele age no sentido de suprir as necessidades daquela multidão. Ele faz três coisas, meus irmãos. Ele, em primeiro lugar, Ele ensinou, está ali no versículo 34. Ele ensinou a multidão. Segunda coisa que Ele faz, Ele cura os enfermos. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 11, que também fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas acrescenta esse detalhe que Marcos não relatou aqui. Jesus também curou os enfermos naquele lugar. E por fim, Ele multiplicou o pão, Ele alimentou aquela multidão. Em primeiro lugar, Ele pregou para a multidão, Ele ensinou, porque mais importante do que o alimento físico é o alimento espiritual para aquelas pessoas. Ele curou aquelas pessoas porque Jesus, Ele se preocupa não só com o espiritual, com a parte intelectual,
nossa, mas Ele também se preocupa com o nosso corpo físico, com a nossa vida, de modo geral. Ele curou os enfermos. E Ele também multiplicou os pães, porque Ele traz a provisão, o suprimento para aqueles que estão necessitados. Mas acima disso, Ele está ali revelando que Ele é o verdadeiro pão do céu, que dá a verdadeira satisfação para a nossa vida. Então o que eu quero dizer é que Jesus está aqui. E o Jesus que está aqui é o Jesus que supre as necessidades das suas ovelhas. Jesus hoje ele tem uma palavra para você. Assim como ele ensinou aquela multidão, hoje Jesus está aqui liberando uma palavra rema sobre a tua vida. Jesus quer te dar destino. Jesus quer te dar uma palavra que vai de encontro ao teu coração. Ele quer te guiar com a sua voz doce pelas suas veredas, pelo plano que Ele tem para a tua vida. Hoje Jesus está aqui com poder para curar nossas enfermidades. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez muitos milagres na Bíblia, que fazia coxo andar, cego ver, morto ressuscitar, continua com o mesmo poder e autoridade para curar as nossas dores hoje aqui. Ele está aqui com poder e com autoridade. E Ele está aqui também para suprir, para trazer provisão para nós, para aquilo que nos falta. Em Deus há de sobra, tem provisão para você. Se o que te falta é recursos financeiros, você pode orar a Deus, porque Deus abre portas, Deus abre janelas nos céus e derrama bênçãos sobre a nossa vida. O nosso Deus é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. E Ele está hoje aqui para suprir as necessidades das suas ovelhas. Mas sobretudo, meus irmãos, Ele está hoje aqui nos dizendo que Ele é o pão do céu, que traz alegria e satisfação para a minha e para a sua vida. Nós podemos encontrar essa verdadeira alegria em Jesus. Como diz Santo Agostinho, tem uma frase muito famosa, que ele diz assim, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não repousar. Só em Jesus a gente encontra o descanso verdadeiro para a nossa alma. Só em Jesus nós encontramos o refrigério, irmãos. Só em Jesus. E Ele está fazendo esse convite. Venha a mim hoje e encontre o descanso. Amém? Então vamos continuar. O segundo ponto é: a resposta não está no homem, mas está em Jesus. Se Jesus é aquele que se compadece das suas ovelhas, Ele está dizendo que a resposta para a satisfação está nele, não no homem, não em você mesmo, está nele. E é o que os versículos 35 e 36 falam. Olha só. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Olha só, irmãos, o contraste que há aqui entre Jesus, que se compadece das suas ovelhas, que tem poder para suprir as necessidades das suas ovelhas, com os seus discípulos, que estão aqui indispostos em ajudar as pessoas e são incapazes de poder suprir aquelas pessoas. Eles olham para essa situação com os olhos naturais, com os olhos carnais, e para eles era impossível realizar aquele milagre, era impossível alimentar aquelas multidões. Então a única coisa que vem sobre a mente deles é que eles deviam expulsar aquelas pessoas, deviam despedir aquelas pessoas. E eles viam essa incapacidade por 3 motivos. Em primeiro lugar, o versículo 35 diz que o lugar era deserto. Então, já que o lugar era deserto, não tinha estrutura ali para acolher essas pessoas. Não tinha onde comprar os alimentos. Em segundo lugar, o texto diz ali que, ainda no versículo 35, que a hora já estava avançada. Então, com o chegar da noite, via ali os perigos da noite, os animais silvestres, vinha ali o frio, então para eles não dava, era impossível. E em terceiro lugar, eles não tinham recursos.
No versículo 37, eles dizem que é necessário 200 denários para comprar alimento para todos aqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, chegando ali a uma multidão de 15.000 pessoas. Para eles era impossível, e a única coisa que eles podiam pensar era em despedir as pessoas. Despede as pessoas, que elas mesmas comprem para si o que comer. Mas Jesus não se agradou dessa ideia. Mas essa não era a vontade de Jesus. E isso fala muito ao nosso coração. Primeiro, irmãos, nós não devemos colocar a nossa expectativa nas pessoas. Olha os discípulos aqui, completamente indispostos e incapazes de satisfazer aquela multidão. Os seres humanos não podem trazer para nós a alegria verdadeira. Não projete tuas expectativas em pessoas, em relacionamentos, em líderes espirituais. Não projete a sua expectativa no homem, porque o homem é falho. O homem vai errar, o homem vai te decepcionar, e ele não pode trazer a alegria verdadeira para a tua vida. Nós precisamos de Jesus. Nós não devemos colocar as nossas esperanças em nós mesmos. Os discípulos falaram: deixe que eles comprem para si mesmos o que comer. Mas Jesus não aceitou isso. Nós mesmos não podemos trazer a alegria verdadeira para a nossa vida, irmãos. O mundo tenta soprar essa mentira. Satanás, com seus encantos, ele vem e tenta nos iludir com falsas promessas, dizendo: olha, se você conseguir aquele emprego, você será feliz. Se você comprar aquele carro novo, você então terá alegria verdadeira. Se você fazer isso, fazer aquilo. E a gente sempre está correndo, e não chega em lugar algum, e não encontra a felicidade, porque o ser humano não pode encontrar a felicidade em si mesmos, nas suas realizações, nas suas conquistas. A felicidade verdadeira está em Jesus, só em Jesus, em nenhum outro lugar. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, Paulo relata a sua experiência. Vamos nos lembrar que Paulo, ele tinha um grande status no judaísmo. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo do primeiro rei, do rei Saul. Era uma casta então respeitada. Ele era um grande rabino da época, aprendeu aos pés de Gamaliel, uma das maiores sumidades da teologia judaica. Então as pessoas olhavam para Paulo e elas se admiravam da vida que ele tinha, dos recursos que ele possuía, do status que ele tinha. Mas isso não trazia a felicidade verdadeira para Paulo. Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou tudo para trás, porque ele encontrou o tesouro verdadeiro. Assim como aquela parábola de Jesus, quando ele fala que quando um homem descobre um tesouro num lugar escondido, num campo, ele pega tudo que tem, ele vende para ter o dinheiro para comprar aquele campo e ter o acesso àquele tesouro. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós abrimos mãos de tudo, porque nós encontramos em Jesus o tesouro verdadeiro. Vamos olhar para as palavras do apóstolo Paulo aqui, irmãos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, o nosso coração não palpita por mais nada. Quando nossos olhos veem Jesus em toda a sua glória, nós não corremos mais atordoados como baratas, sabe, correndo de um lado para o outro. Nós só marchamos em direção a Jesus. Só isso, irmãos. Glórias sejam dadas a Jesus. Nele há o prazer verdadeiro. Só em Jesus há vida eterna, essa vida abundante, superlativa. Jesus não tem uma vida medíocre para nós. Jesus nos oferta uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, a gente precisa viver isso. Nós precisamos experimentar isso que Jesus está aqui ofertando hoje. Ele está dizendo que há felicidade plena nele, e nós podemos beber dessa água. Nós podemos nadar nesses rios, ser submergidos por essa graça.
Tudo isso nós podemos viver no nosso dia a dia, meus irmãos. Eu não estou falando de uma experiência em um culto. Eu estou falando de uma vida, sabe, imersa na graça de Deus. Estou falando de ser envolto pela presença de Jesus todos os dias, na segunda-feira, quando o relógio despertar, a gente ser cheio da presença de Deus e sair para trabalhar, feliz da vida, porque há propósito na nossa vida, há propósito na nossa existência, porque a presença de Jesus está conosco. É disso que eu estou falando hoje aqui, meus irmãos. É disso. E Jesus, Ele nos traz satisfação, Ele satisfaz a nossa vida para que isso transborde e alcance outras pessoas. Ele diz, quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer que fluam das nossas vidas rios que alcancem o seu cônjuge, que alcance a sua família, a sua casa, os seus amigos. Eles precisam beber dessa água que vai fluir do seu interior. E é isso que eu quero tratar no próximo ponto. Somos chamados a cooperar com Deus em sua obra. É isso que os próximos versículos nos ensinam. Nós precisamos ir para o terceiro ponto já tendo sido saciados por Jesus, senão não faz sentido ofertar algo para o mundo que nós mesmos não vivemos, ofertar um evangelho que nós não vivemos, falar de um amor de Jesus que nós não experimentamos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter essa experiência com Jesus. Nós precisamos encontrar essa satisfação nele, para então trabalhar para ele, para então trabalhar com ele, porque Jesus não faz as coisas sozinhas. Ele deseja tocar as pessoas, curar as pessoas, saciar a fome das pessoas, mas ele não faz isso sozinho. Ele conta com a minha e com a sua mão para isso. Ah, meu Deus. Versículo 37, irmãos. Jesus conta com os seus discípulos. Isso aqui é sério demais, isso aqui é profundo demais, meus irmãos. Jesus, no versículo 37, ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus conta com os seus discípulos para alimentar a multidão. Jesus conta com as nossas mãos para tocar o mundo. E quando ele fala isso para os seus discípulos, eles encontram então obstáculos. Eles encontram então problemas e eles começam a achar desculpas para não trabalhar com Jesus, para não cooperar com Jesus. Primeira desculpa que eles apresentam é que a multidão era grande. O versículo 44 falam de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles falam que não havia onde comprar pão, porque eles estavam num lugar deserto, não tinha onde comprar. E eles falam também que eles não tinham recursos suficientes, conforme nós já vimos. Eles reclamam, ainda que eles tivessem 200 denários, que é muito dinheiro. O salário de um dia de trabalho era 1 denário. Então 200 denários, as pessoas precisavam trabalhar 200 dias para poder ter o recurso para pagar uma refeição ali para as pessoas. Para eles era um beco sem saída. Mas por que Jesus então pede para eles? Dai-lhes vós mesmos de comer. Porque Jesus quer nos ensinar isso, irmãos. Que Ele quer fazer a sua obra, mas Ele conta com a minha e com a sua mão. E Ele tem lições aqui para nos ensinar. A primeira é que nós não devemos fugir das responsabilidades. O que os discípulos queriam fazer é despedir as multidões. O que os discípulos queriam fazer é se esquivar da sua responsabilidade aqui na terra. Isso estava impregnado nos discípulos. Querer despedir, querer se afastar dos problemas, querer viver só no bem bom, só no balango-dango da rede, na água de coco. Eles queriam a vida boa, irmãos. Despede essa multidão. Quando a mulher Cirofenícia, ela veio clamando diante de Jesus: pelo amor de Deus, Senhor Jesus, olha para minha filha que está possessa por um espírito demoníaco. O que os discípulos fizeram? Despede essa mulher que está aqui incomodando. Eles queriam se afastar dos problemas. Quando as crianças elas vêm até Jesus para tocar em Jesus, para falar com Jesus, para serem ministradas por Jesus, o que os discípulos queriam fazer? Sai, essas crianças são um estorvo. Repeliam as crianças para que as crianças saíssem de perto de Jesus. Os discípulos estavam querendo se esquivar da sua responsabilidade. Ah, meus irmãos, que nós não sejamos como esses discípulos.
Que a gente não tente viver uma vida boa no balançar da rede, se esquivando da nossa responsabilidade para com o nosso Deus, que nos deu uma missão, que nos chamou para a sua obra. Irmãos, não atravesse a rua se esquivando do problema. Sabe, você tem pessoas ao seu redor que precisam de você, que precisam de uma palavra que saia da sua boca, que precisam do seu abraço. Não se esquive disso. Perca seu tempo, perca suas energias, mas viva isso que Deus tem te chamado para viver. Abra mão do Netflix, dos prazeres da vida, para viver o chamado de Deus para a tua vida, que é muito melhor. Não se esquive dos problemas. Sabe qual que é a segunda lição que Jesus está ensinando para os discípulos aqui? É que eles precisavam aprender a confiar em Deus e buscar sua provisão. Era de fato impossível multiplicar, era de fato impossível alimentar a multidão. O lugar era deserto, não tinha dinheiro, não tinha como, era impossível. E a primeira coisa que eles pensaram é em recusar, em mandar as pessoas embora. Mas Jesus queria que eles orassem primeiro. Jesus queria que eles fizessem aquilo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 8. Pedi, dar-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. Eles precisavam se lembrar das palavras de Jesus, e antes de despedir a multidão, de pensar que era impossível, lembrar do poder do Deus que eles serviam e orassem. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não vemos milagres acontecendo porque nós nos acostumamos em não ver milagres. Nós nos acostumamos em viver sem milagres. Por vezes nós nem acreditamos mais que Deus tem poder de curar os coxos, sabe, de dar vista aos cegos. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele não quer que nós despeçamos as pessoas, mas Ele quer que nós empunhemos as nossas mãos sobre elas e ministremos a cura que há em Jesus Cristo. Que nós viemos orar com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus conta conosco, meus irmãos, para tocar nessas pessoas. Deus conta conosco para fazer a sua obra, mas nós precisamos dar o nosso passo de fé. Lembre que o mesmo Deus que disse, ide pregar o Evangelho, Mateus capítulo 28, versos 19, ele diz assim, portanto ide pregar o Evangelho, mas o mesmo Deus que nos deu essa incumbência, essa missão, esse imperativo de ir, sabe, e entrar em ambientes inóspitos, Ele também nos deu uma promessa. Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós somos chamados aí, mas vamos debaixo da promessa de que Deus está conosco para realizar milagres, para fazer o impossível. Mas nós precisamos dar passos de fé nessa direção. Então Deus conta conosco e nós precisamos dar uma resposta para Deus. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois que o profeta Isaías tem uma experiência com Deus, ele vê a Deus, vem uma voz que sai lá do trono e diz, quem há de ir por nós? Quem é que eu enviarei para esta missão? E ele se coloca diante de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Que possamos nós hoje aqui, irmãos, dar essa resposta para Deus. Sim, Deus, eu quero ser as tuas mãos aqui na terra, para tocar os enfermos, para tocar os necessitados e ministrar a cura e trazer a provisão, e ser as tuas mãos ministrando o amor aqui na terra. Que possamos dar essa resposta para Deus hoje aqui, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Então Jesus, Ele tem alguns princípios para ensinar para aqueles que querem dizer sim. Para aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, usa a mim. Tem alguns princípios aqui, que está nos versículos que nós vamos ler. Amém? Primeiro princípio que Deus quer ministrar, falar, aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser teu instrumento. Reconheça que seus recursos são insuficientes. Versículo 38, Jesus diz, quantos pães tendes e de ver? Os discípulos trazem a resposta,
temos 5 pães e 2 peixes. Na verdade era uma criança quem tinha o seu lanchinho ali da tarde. Ela entrega até André e André apresenta a Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Mas é Jesus quem pede: quantos pães tendes? E de vem. Jesus queria que eles reconhecessem que o que eles tinham era insuficiente para suprir aquela multidão. Eles não podiam bater no peito e dizer: nós temos o suficiente, nós podemos, vamos lá. Não, o que Jesus queria ministrar naquele lugar era que eles eram incapazes e que eles eram dependentes de Jesus. Que nós possamos ter essa posição hoje aqui, de nos colocar diante de Deus em humildade, falar: Deus, eu preciso de Ti para fazer a Tua obra. Em mim não reside as habilidades necessárias para pregar, para ministrar cura. Eu não posso, Senhor Jesus. Eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou falho. Mas quando nós colocamos assim diante de Deus em humildade, é que nós então nos tornamos aptos para receber a sua unção e a sua autoridade. Porque o soberbo Deus abate, mas Ele exalta os humildes. Ele tira do pó, do monturo, o humilhado e se faz assentar entre os príncipes aqui da terra. Porque Deus usa aqueles que primeiro reconhecem as suas incapacidades, as suas limitações. Que possamos hoje aqui reconhecer que em nós há falta de habilidades, a falta de força, a falta de sabedoria. Nós dependemos de Deus. Amém? Segundo princípio que o Senhor fala, aqueles que querem cooperar com eles nessa obra, é que nós devemos colocar o pouco que temos nas mãos de Jesus. Versículo 38 mostra que eles dão a Jesus esses 5 pães e 2 peixes. Nas mãos dos discípulos, 5 pães e 2 peixes não é nada. Mas nas mãos de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Pega o pouco que você tem e coloca nas mãos de Jesus. O pouco que nós temos é suficiente quando está nas mãos de Jesus. Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Ele pergunta para Moisés: o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho um cajado. Então é com esse cajado que você vai. É só isso que você tem, é só com isso que você vai. Mas aquele cajado diante de Faraó se transformava numa serpente. Aquele cajado na mão de Moisés era um cajado, mas aquele cajado apresentado na presença de Jesus abria mar. O pouco que nós temos na mão de Deus é muito. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu gaguejo, eu não tenho sabedoria. Mas o pouco que você tem nas mãos de Deus faz milagres. O que eu tenho é um abraço para dar, mas o abraço teu nas mãos de Deus ministra cura, transformação em famílias. O pouco que nós temos na mão de Deus é muito. Amém? O próximo princípio, irmãos: organize-se antes de agir. Versículos 39 e 40. Versículos 39 e 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Para trabalhar com Deus é necessário organização. Antes de derrubar a árvore, irmãos, nós precisamos afiar o machado. Nós devemos gastar mais tempo afiando o machado do que batendo com força na árvore, senão nós não derrubamos. Se o machado está sem o fio, você vai gastar as suas energias, as suas forças, e a árvore não vai cair. Jesus está ministrando aqui que para trabalhar com Ele é necessário ter organização. É necessário parar para planejar, é necessário parar, se reunir. De que forma que eu vou exercer o meu ministério com excelência? Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso me organizar. Porque para trabalhar com Deus precisa de organização. As coisas de Deus têm que ser feitas com decência e com ordem. É dessa forma. Comece organizando o seu tempo, irmãos. Por vezes nós não temos nem tempo para orar e ler a Bíblia e quer servir a Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que organizar a nossa casa, o nosso lar, o nosso tempo, para então poder ser usado por Deus.
Segundo princípio é que o milagre acontece nas mãos de Jesus, mas cabe a nós distribuí-los. Versículo 41. Tomando ele 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, para que distribuíssem por todos, e por todos repartiu também os 2 peixes. O milagre, ele acontece nas mãos de Jesus, mas são as nossas mãos quem distribuem isso às pessoas. Somos nós quem pregamos o Evangelho. Somos nós quem visitamos os enfermos. Somos nós quem temos que ir até os necessitados. Deus, ele promete fazer o sobrenatural, mas nós precisamos fazer o natural. E então nós vamos experimentar o versículo 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. O extraordinário, os milagres de Deus estão disponíveis para aqueles que dizem sim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero cooperar contigo na tua obra. Eu reconheço que eu nada tenho, eu reconheço que eu dependo de ti. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu me submeto à tua vontade, ao teu método, Senhor Jesus. E então o milagre acontece. Então multidões são saciadas. O Senhor Jesus quer nos usar para tocar em multidões. Existem multidões aí fora que precisam do nosso toque, e Deus conta com a minha e com a sua mão para tocar nas pessoas. Glórias a Deus. Quantos vão responder sim a esse chamado? Amém? Se coloque de pé, eu quero chamar o ministério de louvor. Enquanto falo do versículo 43. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, o versículo 43, ele diz o seguinte: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quando Deus faz um milagre, Ele traz fartura, Ele satisfaz plenamente. Ele pega 5 pães e 2 peixes, Ele multiplica aquilo de modo sobrenatural. E ainda sobram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Irmãos, esse número aqui, 12, é o número da completude de Israel. O Senhor Jesus, Ele está em território israelense. E Ele está aqui multiplicando os pães, e sobraram 12 cestos. Um cesto para cada uma das 12 tribos de Israel. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é aquele que supre plenamente Israel. Mas Ele não faz apenas isso, meus irmãos. Mais adiante Ele multiplica novamente os pães e os peixes, mas Ele multiplica em território gentil. E após Ele fazer o mesmo milagre, sobram 7 cestos cheios. Então aqui em Israel sobraram 12 cestos, simbolizando que o Senhor supre plenamente Israel. Mas em território gentil sobraram 7 cestos, dizendo para nós que o Senhor Jesus supre plenamente todos os gentios. O que Jesus está dizendo aqui é que Ele é aquele que pode suprir plenamente todo ser humano. Judeu ou gentil, rico ou pobre. Eu não sei como você entrou hoje aqui, eu não sei quais são as suas aflições, eu não sei o que aflige teu coração, o que traz medo para você, mas eu quero te dizer que em Jesus há resposta para mim e para a tua vida. Em Jesus tem uma resposta para mim, para você. Jesus tem direção, tem uma palavra rema, Ele tem destino para dar para você, Ele tem pão para alimentar as suas necessidades. Em Jesus há resposta para mim e para você. Por isso que eu quero te convidar a fechar os seus olhos e vamos ter um momento de busca em Deus nesse lugar. Vamos clamar por essa experiência com Deus que nos invade e que nos sacia plenamente. Jesus não está longe para que não possa ser tocado. Ele está perto de todo o coração quebrantado, de todo aflito e necessitado que ora e clama pela presença de Jesus. Porque quem procura, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Jesus está hoje aqui e Ele quer tocar em nossos corações. Ele quer trazer para nós alegria verdadeira. Ele quer trazer sentido para a nossa vida. Ele quer nos equipar com o seu poder quando nós nos colocamos em humildade na sua presença.
dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, a mim. E então Ele derrama da sua unção sobre as nossas vidas. Por isso eu quero te convidar, ore ao Senhor nesse momento. Clame pela presença do Senhor, porque Ele toca no seu coração. Aí onde você está, creia e ore com fé que o Senhor Jesus toca no seu coração. Ore a Deus nesse instante.